Qualquer pessoa que seja apaixonada por aventura ou curta estar em contato com a natureza certamente já ouviu falar sobre a Patagônia. A Patagônia é uma parte que fica bem ao sul da América do Sul, compreendendo uma área de mais de 1.040.000 quilômetros quadrados, que pega parte do Chile e parte da Argentina. A Patagônia passou a fazer parte dos meus planos quando visitei o Atacama e pude estar em contato com a natureza na sua forma mais exuberante. A viagem para o lugar mais frio do planeta, fora das zonas polares, com temperaturas que podem chegar até menos 20 graus Celsius, saiu do Rio e, após 3 horas, estava chegando ao aeroporto de Buenos Aires. De lá até El Calafate, ponto de partida para muitos passeios, eram mais 3 horas de viagem. Indescritível nesse momento, sobre a vista do azul absurdo do Lago Argentino para quem vem chegando à cidade de El Calafate. Primeiro dia em El Calafate, eu procurei já algum tipo de aventura, algum tipo de passeio para me aclimatar com a temperatura, com o frio do verão patagônico. Já estou aqui em Calafate, cidadezinha que parece até Penedo, e mesmo com esse sol aí, são 9 graus. Estão fazendo aqui. Bom. E fui visitar o Cerro Frias, que dá 4 opções para os turistas. Pode escolher entre cavalgada, trekking, tirolesa ou um tour de 4x4. Obviamente eu escolhi o trekking porque tinha que me preparar e testar meu condicionamento físico para o que ainda estava por vir. Aquele trekking tradicional, só para não perder o costume. Já estamos a 400 metros. Para quem já viu 5.000 e pouco, isso aí não é nada. Todo mundo que vai para a Patagônia certamente vê na lista de lugares imperdíveis o Glaciar Perito Moreno. E é óbvio, não poderia deixar de ser, eu coloquei o Perito na minha lista de lugares a serem visitados. É impressionante a paz que aquele gigantesco bloco de gelo passa quando a gente ouve o barulho daqueles blocos derretendo, a brisa gelada que vem do Perito Moreno com seus mais de 250 quilômetros quadrados de área. A área essa que é maior do que a cidade de Buenos Aires. Perito Moreno já foi considerado como a 8ª maravilha do mundo e é uma das maiores reservas de água doce do nosso planeta. Não tem quem não se emocione diante desse gigantesco bloco de gelo. É impressionante, ele desafia até o aquecimento global, sendo um dos pouquíssimos glaciares do mundo que não está retrocedendo. A Estância 25 de Maio tem papel importante para que os visitantes consigam entender um pouco da história dos povos patagônicos. Lá que a gente entra em contato com a cultura do povo Tehuelche, que data de cerca de 15.000 anos atrás. A gente consegue ver pinturas rupestres, ver a criação de ovelhas, vacas, gado e terminamos a visita ouvindo uma música tradicional da Patagônia nas Cuevas de Hualicho, comendo o cordeiro patagônico. Chegava a hora de rumar para a próxima parada dessa aventura patagônica. Peguei o ônibus em El Calafate rumo a Puerto Natales, no Chile. Iria voltar para o país que tão bem me recebeu no ano anterior, no deserto do Atacama. Foram cerca de 4 horas de viagem nos 300 quilômetros pela famosíssima Ruta 40. Quem nunca ouviu falar nessa estrada importante das Américas. Chegando a Puerto Natales, ponto de partida para outros passeios da Patagônia, já deu para ver que era uma cidade muito mais tranquila do que era El Calafate, com cerca de 20.000 habitantes. Estava eu de volta ao Chile. Um passeio imperdível em Puerto Natales é, sem dúvida nenhuma, conhecer as Torres del Paine, no Parque Nacional que leva o mesmo nome dessas famosíssimas montanhas. O parque tem incríveis 200.000 hectares e os visitantes podem percorrer trilhas que variam de 20 a 120 quilômetros. Trilhas essas que costumam durar 7 dias, ou seja, você tem que se preparar porque vai passar a noite em alguma barraca, sofrendo bastante com frio durante a madrugada. O que me chamou muita atenção dentro desse parque foi estar diante das Torres del Paine, porque eu tive a oportunidade de ver as torres com o céu aberto
já que muitas vezes o turista vai para lá e não consegue ver, já que as torres ficam escondidas pelas nuvens. Mas eu tive a possibilidade de ver os mais de 3.400 metros dessas montanhas famosíssimas da Patagônia e do mundo inteiro, e que foram escaladas pela primeira vez em 1963. Um outro ponto marcante dessa visita ao parque foi quando eu pude estar cara a cara com o Lago Gray. E neste lago eu sofri muito com as rajadas congelantes que vinham dos glaciares. Impressionante a força da natureza. Eu não sei como eu não caí, como eu não fui derrubado pelas forças desse vento tremendo que saía do Lago Gray. Tranquilidade que é tentar andar contra o vento aqui nas margens do Lago Gray. Olha. A navegação aos glaciares Balmaceda e Serrano tinham se tornado uma verdadeira loteria. No dia anterior, eu fiquei sabendo que os turistas já estavam dentro do barco quando o comandante avisou que não poderia ser feita a travessia porque o mar estava muito agitado. Ansioso, acordei mais cedo do que era o previsto e estava lá aguardando a chegada da van que nos levaria até o cais. Graças a Deus, a viagem foi liberada e a gente pôde estar em contato dentro do catamarã com as mais lindas vistas que a gente pode ter viajando por um mar desses. Eram animais de todos os tipos, nascentes de água saindo das montanhas. Era impossível ficar dentro do catamarã, mesmo com o frio congelante que estava nos corredores do lado de fora. Estamos agora dentro do Parque Nacional Bernardo O'Higgins, onde vamos encontrar o outro glaciar, o glaciar Serrano. Ficamos cara a cara com a geleira com o glaciar Balmaceda, e já no Parque Bernardo O'Higgins conhecemos o glaciar Serrano, dois glaciares que também estão sofrendo muito com o aquecimento global. Ainda deu tempo de comer um cordeiro na brasa, mas você que é vegano não precisa ficar chateado, porque o restaurante lá também dá opção para cardápios veganos. E ainda na volta do catamarã, todo mundo cansado, todo mundo quase dormindo da aventura e de tanta emoção, ainda foi possível brindar um uísque com gelo do glaciar. A Patagônia é um lugar muito rico, é um lugar com muita coisa para a gente explorar, muitos passeios para serem explorados. Eu já tinha que me despedir do Chile para me encaminhar para a parte mais importante, a parte mais aguardada da viagem. Saía de Puerto Natales, retornava para El Calafate e de lá mais 3 horas até El Chaltén, conhecido como o paraíso do trekking na América do Sul. Se eu achava que Puerto Natales era um lugar tranquilo, o que dizer dos menos de 2.000 habitantes da charmosa El Chaltén? Um lugar apropriado para você estar em contato com a natureza. A estância que eu fiquei hospedado, nem sinal de internet tinha. Ou seja, era o momento mesmo de aproveitar todos os recursos que a natureza podia me oferecer. Enfim, chegava o dia mais importante, mais aguardado de minha viagem à Patagônia. O dia para o qual eu tinha me preparado física e psicologicamente. O dia amanheceu nublado. Infelizmente, as previsões não eram boas. E para a gente ficar cara a cara com o imponente Monte Fitzroy, era importante que o tempo tivesse aberto. As nuvens certamente iam escondê-lo se não tivesse o céu aberto. O dia, como falei, amanheceu nublado. O clima era tenso dentro do parque, porque no dia anterior 2 alpinistas brasileiros haviam perdido contato com os guias do parque, e havia um clima de tensão muito grande, porque não se sabia a notícia até aquele momento se eles haviam chegado, se haviam sofrido algum tipo de acidente. Então era um dia especial. A gente começou a caminhada, os mais de 16 quilômetros, debaixo de chuva. Eu já estava pensando, que aquele momento que havia esperado tanto seria um momento de decepção, de não poder estar diante daquilo que eu havia me preparado tanto. Mas Papai do Céu sempre me dá essa possibilidade, sempre me abençoa nesses momentos. O tempo foi se abrindo, eu fui superando ponto a ponto da caminhada, quilômetro a quilômetro. Estamos a 1 hora de caminhada, patagônico adentro,
para ir em direção ao mirador do Fitzroy, conhecendo uma vegetação absurdamente linda, lagoas maravilhosas, animais selvagens em seu habitat natural, risco de encontrar com puma, com as devidas orientações de como agir caso isso acontecesse. E aos poucos o céu foi se abrindo, as nuvens foram se dissipando e tava eu ali, de cara com aquele paredão vertical de mais de 3.000 metros de altura, uma das montanhas mais difíceis consideradas por alpinistas profissionais, uma das mais difíceis do planeta, por conta dos ventos e das paredes praticamente verticais. Aos pés da Laguna Capri, pude me aproximar mais uma vez da natureza, tá diante desse ponto que é um ponto alto da viagem, que foi o Fitz, o famoso Fitz, momento que eu guardo para sempre. E eu recomendo, certamente, não deixe de conhecer o Fitzroy, você que sair daqui para ir para a Patagônia. Extasiado com o dia anterior, por ter cumprido minha meta de visitar e conseguir superar os 16 quilômetros de trekking dentro do parque que levava à vista do Fitzroy, eu retornava para El Calafate, para onde pegaria o voo para Buenos Aires e de volta para o Rio. E aí, vendo as plaquinhas da cidade de El Calafate, tinha uma placa que indicava a distância de El Calafate até o Alasca. E aí me veio a ideia na cabeça. Já que eu estava tão perto ali do ponto mais extremo do sul do planeta, que é Ushuaia, por que não um dia, quem sabe, pegar um carro e percorrer os 14.000 quilômetros que levam de Ushuaia, ponto mais ao sul do nosso continente, até o Alasca, ponto mais ao norte, lá na América do Norte. Quem sabe? Fica aí a dica, fica aí a recomendação para vocês. Tendo a oportunidade, vivam a Patagônia.